Conto O Milagre de Natal, de Amaryllis Schleimbach, publicado no livro O Rei dos Reis, de 1968, coletânea organizada por Aparício Fernandes. Aqui a capa do livro, O Rei dos Reis, organizado pelo Aparício Fernandes. Muitos textos a respeito de nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. O Milagre de Natal, de Amaryllis Schleimbach. O Natal estava prestes a chegar, as vitrinas enfeitadas, o riso alegre de pessoas que passavam apressadas, sobraçando vistosos embrulhos, fariam-nos sentir-se mais solitário do que nunca. Todos os lares, por mais humildes, comemorariam alegremente o dia consagrado ao nascimento do Divino Mestre, enquanto que ele estaria condenado a ceiar sozinho, ou em companhia de alguns amigos, que, alheios ao seu sofrimento íntimo, não saberiam consolá-lo com palavras de afeto e compreensão. Álvaro sacudiu a cabeça, como que procurando afastar para bem longe aqueles tristes pensamentos que teimavam em persegui-lo. Tentou distrair-se olhando as vitrinas, onde artigos para presentes os mais variados eram artisticamente expostos. Estacou em frente a uma delas, ao ter a atenção despertada para um presépio armado com muito gosto. Contemplou o menino Jesus com uma vontade louca de chorar, de gritar chamando pelo filho ao qual negara seu nome e que não chegara a conhecer. Devia ser menino, disso estava certo, mas não sabia nem mesmo o nome que Laura lhe dera. Porém, para ele seria sempre o seu santinho. Desviou o olhar para a Virgem e admirou-se de como seu lindo rosto lhe recordava Laura, talvez porque surpreendesse no meigo olhar da santa a mesma ternura com que Laura, de olhos brilhantes, lhe comunicou que iriam ter um filho, e maldisse pela primeira vez a sua mania de independência que o colocara na infeliz situação de agora. Laura fora maravilhosa, pois quando lhe dissera não desejar o filho, não pretender ficar amarrado, cheio de responsabilidades, ela aceitara o rompimento resignadamente, afirmara-lhe apenas que, mesmo lutando sozinha, daria todo o conforto à criança, que ela já amava com todas as forças de seu coração. Então ele partira, certo de que novas aventuras fariam-no esquecer aquele episódio. Porém, tendo descoberto que a amava profundamente, voltara algum tempo depois arrependido. Ao chegar à acolhedora casinha, onde outrora tinham vivido dias tão felizes, não mais a encontrara. Foi informado de que se mudara para um pequeno apartamento, pois a perspectiva de ter sobre si o encargo de criar um filho obrigava-a a economizar muito e trabalhar duramente. Não souberam, porém, dar-lhe um novo endereço, e após várias buscas infrutíferas, ele se resignara a aguardar que um milagre lhe devolvesse a sua Laura e seu filho, permitindo-lhe finalmente tornar-se um chefe de família, possuir um verdadeiro lar. Enquanto pensava em tudo isso, Álvaro continuava a fitar o presépio e, emocionado, moveu silenciosamente os lábios, pedindo em muda e fervorosa prece que, enfim, pudesse ver o seu desejo realizado. Pareceu-lhe então que o menino lhe sorria e, sentindo-se estranhamente confortado, prosseguiu em seu caminho. Mais adiante, deparou com um papel que, afixado no vidro de uma loja, solicitava os serviços de um Papai Noel.
seguindo um estranho impulso, apresentou-se ao gerente, que lhe explicou o que deveria fazer. Grande foi a surpresa do homem quando Álvaro lhe disse que não desejava pagamento. Enquanto mudava de roupa, Álvaro pensava que, distraindo as crianças gratuitamente, sentir-se-ia consolado de não poder contar histórias ao seu filhinho. Depois de prender as brancas barbas, tomou o cajado e, ao chegar à calçada, foi imediatamente cercado por um bando de petizes que desejavam muitos brinquedos. Entre todas aquelas alegres carinhas, um garotinho de fisionomia melancólica fitava-o desconfiado, sem formular pedidos. Qualquer coisa em seu semblante fez com que Álvaro se recordasse da imagem muito querida de Laura, que alguns poucos anos não haviam conseguido apagar de sua mente. Sentindo-se invadir por uma grande ternura, abaixou-se para conversar com o pequeno, perguntando-lhe por que nada pedia. Com os olhinhos rasos d'água, o pequeno respondeu que sua única vontade era ter um papai, mas a mamãe lhe dissera que não adiantava esperar isto de Papai Noel, porque o seu paizinho partira para um lugar distante antes de ele nascer. Álvaro ouvia-o emocionado quando notou que uma jovem senhora saía da loja ao lado, com um semblante preocupado, a olhar para um lado e outro da rua. Porém, a expressão aflita se desfez ao notar o seu menino a conversar com Papai Noel. Aproximou-se dos dois e, quando estendia a mão para o filho, Álvaro reconheceu a sua Laura. Louco de alegria, tomou a criança nos braços, beijando-a repetidamente, sem se importar com o espanto dos transeuntes. Depois, com a voz embargada pela emoção, voltou-se para Laura com expressão de súplica e, ao fitá-la, percebeu que chorava. Entre as lágrimas, Álvaro pôde vislumbrar um sorriso e compreendeu que aquela era a sua mensagem de perdão.